Vamos lá, queridos, eu quero falar com você hoje sobre, às vezes, perdemos o foco de uma grande bênção por causa de uma grande vitória. Deu para você entender? Às vezes, perdemos o foco de um projeto, de um sonho, de um plano de Deus para a minha vida por causa de uma grande vitória. Não parece incoerente isso? Se você já nos segue, deixa aí o seu like, né? É o seu joinha aí, né? Isso é muito importante para a gente. Deixe seus comentários também, mas faça mais do que isso. Coloque isso nas suas redes sociais, coloque nos seus grupos de WhatsApp, ou seja, faça essa mensagem circular, abençoe outras pessoas com esta mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, o que você está esperando? É grátis, você não paga nada. Vai lá no inscreva-se, né? Clique aí no inscreva-se e faça mais do que isso. Já acione o sininho também para que você receba cada vídeo que nós postamos. Amém, queridos? Então vamos lá. Como que eu posso perder o foco de algo, de um projeto de Deus para a minha vida por causa de uma grande bênção? E eu vou te explicar. Se você estudar a história do povo de Deus, do povo hebreu lá no Egito, você vai ver quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele faz uma promessa para ele: vou fazer de você uma grande nação, eu vou dar terras, e ele faz todas as promessas, ele delimita lá o que ele vai dar, ou seja, Deus está dizendo: eu vou estruturar vocês de tal maneira, né, e vou levar a um local apropriado, ou seja, a terra prometida. Lá no capítulo 26 você vai ver Deus de novo falando para Isaac. Ele disse: tudo que eu prometi para o teu pai eu vou cumprir, vou dar todas as terras que eu prometi. Ou seja, Deus tinha uma promessa tremenda para aquele povo, para aquela nação. E você vê que vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó tem seus 12 filhos, e nessa época dos 12 filhos vem uma tremenda fome na terra, e seca na terra. Mas Deus, sabendo disso, ele preparou já José, e outro dia eu fiz um vídeo falando sobre José, né? Ele pega José, e José passa por todos aqueles percalços todos, mas ele vai até o trono do Egito. E por que Deus fez isso? Para propiciar ao seu povo um tremendo livramento. E aí o que acontece? Quando vem a fome, José está no trono do Egito, e por causa de José, todo o seu povo é abençoado, recebe um tremendo livramento, é levado para o Egito. E lá no Egito são bem recebidos por causa de José, são acolhidos, recebem uma terra maravilhosa que é Gósen e verdejante, começam a viver lá e se multiplicar lá. E aquilo era um lugar tremendo de refúgio no meio daquela fome seca que havia no mundo. Eles estão lá protegidos e guardados, ou seja, um tremendo livramento de Deus, uma tremenda vitória de Deus para o seu povo. Mas o Egito nunca foi o alvo da bênção, ou seja, a chegada final deles não era lá. A terra prometida não era lá. O Egito foi sim um grande livramento, uma grande bênção para o povo de Deus. Mas, às vezes, depois de recebermos uma tremenda bênção, acabamos nos conformando com as circunstâncias. É ótimo, o lugar é confortável, né? Eu estou na bênção e eu vou ficando por ali e eu vou perdendo o foco do chamado original, do projeto original de Deus para a minha vida. Muita gente tem um chamado de Deus, tem uma vocação, um propósito pelo qual foi chamado por Deus, e
o alvo é definido, mas para chegar lá no alvo existem algumas etapas. E muitas vezes Deus vai nos dar livramentos, escapes, vai nos dar estratégias para superarmos obstáculos que vêm no decorrer da nossa vida, vem mesmo, não tem jeito. E Deus vai dando vitórias. O problema é que às vezes algumas dessas vitórias, e às vezes algumas dessas grandes vitórias que alcançamos no decorrer da nossa vida, são tão boas e nos dão períodos tão confortáveis que acabamos ficando ali. Nós nos detemos ali. E nós vamos esquecendo de que ali é só um trampolim, é um degrau para algo maior que Deus prometeu lá atrás fazer na nossa vida. Eu vou esquecendo do plano e do projeto original. Quantas pessoas hoje que começaram com um alvo definido na sua vida cristã, na sua vida ministerial, se perderam o alvo, perderam a noção do milagre, do chamado de Deus para a sua vida. Querido, esse povo se perdeu lá no Egito, e isso custou a eles um preço muito caro. Custou 430 anos de escravidão lá no Egito, ou seja, do período total que eles ficaram lá, ou seja, um grande período de escravidão lá no Egito, porque se conformaram ao lugar, à bênção, né? Era confortável, era bom demais. Mas aquilo, o que era milagre, o que era livramento, acabou se tornando em escravidão. Às vezes nós nos tornamos escravos de bênçãos, ou seja, de bênçãos que recebemos e que outrora foram realmente tremendos livramentos de Deus para a nossa vida, mas por nos determos lá, por ficarmos lá, por perdermos o alvo, perdermos a visão do que Deus tinha para a nossa vida, aquilo acabou nos amarrando, nos prendendo e nos impedindo de chegar à terra prometida. O Egito, a princípio, foi um livramento, mas se tornou um tremendo empecilho para chegarem à terra prometida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, você não pode perder o foco, o alvo da sua bênção. Deixa eu te falar uma coisa, grave isso que eu vou te dizer. O diabo sempre vai tentar impedir a bênção de Deus na sua vida. Preste atenção, vou repetir. O diabo sempre vai tentar impedir você de chegar aonde Deus quer que você chegue, de impedir a bênção, o milagre na sua vida. Ele sempre vai tentar isso. Mas deixa eu te dizer uma verdade tremenda. Quando o diabo não consegue te prender, quando ele não consegue te segurar, então ele te empurra. Como assim, pastor? Às vezes o que Deus te deu, o que Ele quer te dar, é tão tremendo e o diabo tenta impedir. Mas se ele não consegue, então ele empurra você. Ou seja, ele faz você, olha, isso é algo tremendo, olha o que Deus fez, mas muitas vezes o diabo está empurrando para você e dizendo assim, olha, isso é bom demais, isso é tremendo, e você diz, é mesmo, olha o que Deus me deu, e você fica maravilhado com aquilo ali, com o que Deus fez, com o que Deus te deu, né? E você acaba perdendo o foco. É isso que Ele quer. Se Ele não consegue te empurrar, te segurar, Ele te empurra para você gozar, e é maravilhoso, e é tremendo, é poderoso, e você vai e fica alegre, e sem regozija, mas vai perdendo o time, vai perdendo o tempo da bênção. Já era para você ter se levantado, já era para ter feito a sua tenda e ir embora, porque a bênção ainda não chegou, a terra prometida ainda não chegou. Eu queria que você entendesse isso hoje. Você não pode, só porque foi abençoado, só porque recebeu um livramento e um milagre, se deter lá e ficar lá e dizer, não, é aqui, vou fazer minha tenda aqui, vou ficar minha casa aqui, e aqui é o lugar da bênção, eu vou ficar. Não! É só a bênção, é só um degrau, é só um trampolim para onde Deus quer te dar, quer te mandar, quer te enviar.
Nunca perca o foco daquilo que Deus deu a você. Nunca perca o foco do seu chamado. Nunca perca. Você pode se perder no meio do caminho por causa de bênçãos. Não estou falando por causa de problemas e lutas, por causa de livramentos. Você acaba perdendo, se detendo lá, ficando mais tempo do que... E a nuvem vai embora. Quanta gente perdeu a nuvem já foi, a nuvem da presença de Deus, a coluna de fogo já foi, já andou e você ficou parado lá no deserto. Porque lá teve livramento, lá teve maná, lá estava tudo bem. Meu irmão, cuidado, não se perca. Estou falando de bênçãos, não se perca por causa de grandes bênçãos. Não perca o alvo, não perca o sentido do seu chamado. Deus tem algo grande para você que ainda não realizou, que ainda não chegou. Você está no deserto experimentando milagres, mas a Canaã ainda não chegou. E Deus está te chamando para Canaã. É lá que Ele quer, lá é o lugar da tua bênção. Deixa eu orar por você. Pai, eu oro por esse meu amado, por esse meu querido, por essa minha querida. Senhor, que no meio das lutas, de problemas, às vezes, Senhor, estamos recebendo uma vitória e ficamos tão alegres por causa de uma vitória e nos regozijamos, mas às vezes nos perdemos. Perdemos o tempo, o time, Senhor, da bênção. Perdemos o foco, perdemos o alvo, para onde o Senhor quer nos levar, para onde o Senhor quer nos dirigir. Senhor, e às vezes nos detemos tanto que a nuvem já foi e nós ficamos. Não permita isso, Senhor. Não permita isso, Senhor. Em nome de Jesus, não permita que Satanás nos tire o alvo, o sentido maior do nosso chamado. Não permita, Pai. Eu oro por cada um desses teus filhos agora, Senhor, e declaro, eles vão ser abençoados cada dia mais, mas nunca perderão o sentido, o alvo do seu chamado. Eles foram chamados para estabelecer o reino do Senhor nesta terra, e vão fazer, em nome de Jesus. Eu declaro isso. O diabo não terá poder de impedi-lo, Senhor, de serem usados pelo Senhor para que o teu reino seja estabelecido sobre a terra. Eu os abençoo com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, querido? Quero declarar um dia abençoado, uma semana abençoada. Estamos começando uma semana que vai ser de tremenda e poderosamente abençoada. Vai ser de graça, de unção, de poder, de autoridade sobre a tua vida. Declaro isso. Toma posse disso, em nome de Jesus. E quero desafiar você, compartilhe essa palavra. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas, amém? Faça mais gente ser abençoada, né? Faça o nosso trabalho continuar, em nome de Jesus. Uma semana poderosa para você, amém, querido? A gente se vê no nosso próximo vídeo.